A paz do Senhor para a igreja. Nessa aula nós já vamos entrar no segundo capítulo do livro de teologia da unidade 1. Lembrando que o tema principal desse livro é a excelência do ministério cristão. Na unidade 1, capítulo 2, nós vamos tratar de ministério bíblico. 2.1, o que é ministério? Ministério literalmente significa ofício, cargo e função. Então, a palavra literal de ministério é serviço. Então, todo homem de Deus que deseja o ministério, ele tem que desejar ser servo, né? Ele tem que desejar um serviço ou ser um serviçal. Quando usado na Bíblia, reflete o sentido de servir a Deus e aos homens, conforme as diretrizes e os mandamentos divinos. Então, o conceito, a diretriz do homem de Deus tem que estar baseada nas escrituras sagradas. E um ponto importante aqui, que é bom deixar claro, é que servir a Deus, muitas vezes, nós servimos aos homens. E muitas vezes, servindo aos homens, nós servimos a Deus. Não tem como o homem servir a Deus não servindo ao homem. Né? No Antigo Testamento, é possível destacar 3 tipos de ministério. O sacerdotal, o profético e a realeza, o reinado. Né? A gente vai ver um pouco disso aí. Né? O sacerdote Araão, foram os primeiros... Araão e os filhos de Araão, né? Foram os primeiros sacerdotes, os profetas, Samuel, que marcou a história, e o primeiro rei, né, de Israel, que foi Saul, inclusive, que fez um péssimo reinado. Unidade 1 ainda, 2.1, tratando de sacerdote. No livro de Pentateuco, nós já estudamos um pouco a respeito do sacerdócio, de homens que ofereciam sacrifício a Deus pelo povo, ou seja, então, os homens pecavam, né, Israel pecava, e para que fosse apagado, né, era necessário fazer um sacrifício. Então, se levava o animal diante do sacerdote, ele sacrificava o animal pela culpa do ofertante. Aí já falei um pouco, né? Arão e os filhos de Arão foram os primeiros sacerdotes a serem consagrados nesse serviço. Reinado é um serviço também. Ser rei não é ser o melhor. Ser rei é ser serviçal, ou o melhor serviçal. Né? A nossa visão como obreiro tem que ser sempre de ser o menor. A visão de um líder eclesiástico, a visão de um obreiro tem que ser de servir. Não é só o diácono que serve, que auxilia, mas o pastor também serve, cuidando, né? Indo, buscando, resgatando. Porque a monarquia, ela vem surgir porque o povo não queria mais ouvir a voz de Deus pela boca do profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus deu. E Saul, tá aí, os irmãos estão vendo, Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Contemporâneo do profeta Samuel. Aí o profeta, e isso nós estamos tratando do Antigo Testamento, vou falar sobre o profeta nessa unidade 1. Então, os profetas eram portadores da voz de Deus, o povo, eram os homens que intermediavam.
Moisés, ele é um grande exemplo de legislador, de líder e também de profeta. Deus falava com Moisés boca a boca. Então, precisa ter muita relação com Deus, precisa ter muita proximidade com Deus. Isso tudo, muitas vezes, é embaixo de sofrimento, viu? Embaixo de deserto, embaixo de busca, de dedicação, né? Muitos profetas se levantaram no Antigo Testamento, aqueles que a Bíblia evidencia, e muitos no anonimato levaram a mensagem de Deus. Nos dias de Eliseu havia escola de profetas. Então, esses profetas que estão evidenciados, né, como eu acabei de citar, como Moisés, também um profeta, um grande profeta. Mas também tem aqueles profetas que profetizaram no anonimato, né? Um homem que a Bíblia não relata o seu nome, mas que marcou a história com Deus. E a escola dos profetas. A escola dos profetas é para buscar mesmo a relação com Deus, aprender. E é uma grande evidência de ensino, né? Hoje em dia nós temos profetas na igreja e que não passaram, às vezes, pelo ensinamento, né? E muitos acabam se perdendo, profetizando o que Deus não falou. No Novo Testamento, agora, nós tratamos do ministério no Antigo Testamento. Eu vou falar um pouco do Novo. Paulo, eu já citei na aula passada, a respeito de Efésios 4, 10, 12, onde Paulo relata a respeito do ministério, né, de Cristo para a edificação, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, é um trabalho que requer dedicação, né? Você tem que ter zelo para fundar bem esses pilares. Uma igreja organizada, ela fundamenta bem esses pilares, né, ministeriais. Apóstolos, esse termo não é usado no nosso conceito, né, no conceito das Assembleias de Deus, mas ele é um serviço também. Apóstolo significa desbravador, né, pioneiro, precursor, aquele que abre o caminho, aquele que vai onde não tem e começa a construir. O evangelista é aquele que vem e pega aquilo que foi construído e começa a disseminar. Então, o apóstolo tem uma função muito importante. Nós vemos no papel de hoje, um apóstolo seriam os missionários, né? Os missionários, eles são aqueles que vão, né? Vão, muitas vezes, abrir caminho para o evangelho, né? Profetas no Novo Testamento, nós estamos tratando, é bom lembrar. Os profetas do Novo Testamento, obreiros levantados por Deus, com a finalidade de zelar pela sã doutrina e da proclamação da vontade de Deus para a igreja e para a humanidade. Então, quando eu prego, eu estou profetizando a palavra, eu estou anunciando, eu estou profetizando o que Deus disse, mas também tem no sentido de revelação, né? No sentido de mensagem atual. Às vezes uma situação complicada na vida da igreja, Deus levanta um profeta para falar dentro da situação da pessoa, da igreja. E aí se consolida, né? Se edifica. Então, a profecia, Paulo lhe relata, ele falou assim, que a profecia é para edificação, consolação e exortação. Esses são os pilares que nós devemos usar como critério quando houver uma profecia. Está edificando? Está consolando? Está exortando? E exortar não é corrigir, exortar é animar a andar.
Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou saber quando isso acontece. Evangelistas, falei um pouquinho no começo, são os obreiros que recebem de Deus uma capacidade de anunciar. Cada ministério tem a sua especialidade. Ninguém é melhor que ninguém, nenhum ministério é melhor que o outro. Cada um deles traz a sua especialidade e juntos edificam o corpo de Cristo, aperfeiçoam o corpo de Cristo. Então, uma igreja precisa ter esse ministério mesmo. Não podemos trocar os valores, inverter os valores. Tem evangelistas que estão fazendo papel de pastores, tem pastores que estão fazendo papel de evangelistas, muitas vezes, em algumas igrejas. Mas a liderança, assim, o supervisor, o bispo, né? Se ele conseguir chegar e se colocar cada um na sua qualidade, a igreja ela vai ser aperfeiçoada. Certo? Pastores são obreiros que recebem de Deus a capacitação espiritual para apacentar o rebanho e cuidar da administração de igrejas. Então, o pastor, além daqueles critérios que nós vimos lá na primeira carta de Timóteo, quando fala acerca do seu comportamento, do seu estado, a sua expressão, ainda tem essa parte administrativa, né? Você administrar o corpo de Cristo, administrar situações e administrar a parte social, que é fundamental, né? Dentro de uma organização. O pastor tem a função de conduzir as pessoas sobre a vontade de Deus. Esse é um grande segredo. Para isso acontecer, eu preciso estar afinado com Deus. Preciso estar sendo revelado por Deus. Preciso ouvir Deus, ter a certeza disso. Para que lado Deus está querendo conduzir? Né? Qual que é a direção? Qual que é a palavra? Isso tudo é espiritual. Amém? Doutores, em alguns termos, é usado como mestres também. A parte desse ministério não se ouve mais dentro do cristianismo, né? Dentro das organizações, dentro das igrejas, dentro das denominações. Você não vê mais doutores. Você vê até apóstolos. Mais doutores você não vê. Porque doutores, para ser doutor, você precisa ter o chamado de Deus. Precisa amar a palavra de Deus. Precisa ser um erudito, um amante da palavra de Deus. Um amante do ensino de Deus. Então, são obreiros que recebem a capacidade divina para expor as Sagradas Escrituras e cuidar dos ensinos na casa de Deus. Tem um papel fundamental, precisamos enxergar isso, né? Ainda que não sejamos intitulados, precisamos enxergar que, opa, quem que é doutor aqui? Né? Precisa ter uma evidência disso. E tudo isso é para edificação, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Finalizo aqui, né? Deixo aí a referência, que é do IBAT. Quero deixar aqui a minha alegria de estar participando, de estar compartilhando com a igreja. Eu creio que vai servir para edificação dos irmãos, para edificação da igreja. Ok? Fica na paz, Senhor, e até a próxima aula.